Fala galera, mais um episódio do Gripcast, hoje com um casal que é referência no jiu-jitsu nacional, mundial, e dentro da nossa equipe, a gente não precisa nem falar, são a cara da Checkmate na América do Sul, são as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que abrem as oportunidades para os atletas, para os professores, e é quem faz a Checkmate se tornar o que está se tornando hoje, uma das maiores equipes do mundo e expandindo cada vez mais. Professor, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Professor, uma satisfação conhecê-la melhor. Casal Sebastian Lali, Letícia. E hoje a gente vai bater esse papo com eles, falar sobre o que vem acontecendo no Jiu-Jitsu Mundial, sobre a Checkmate, a expansão, o projeto que tem lá na Checkmate Curitiba. E é isso. Professor, primeiro, como é que começou a sua trajetória assim, no Jiu-Jitsu? Qual foi o mosquitinho que picou para falar assim, não, eu quero esse esporte para minha vida? Bom, primeiro vou agradecer você aí pelo passeio, pelo lugar maravilhoso aí, muito obrigado, né? Tô gostando muito. Bom, eu iniciei mais ou menos em 1994, né? Por que eu busquei o jiu-jitsu? Curitiba era só Muay Thai, né? Eu fazia o Muay Thai. E aí eu vi o primeiro UFC, segundo UFC nessa época aí, e gostei, né? Foi lá o jiu-jitsu lá, bateu em todo mundo. Eu falei, caraca, eu preciso aprender esse negócio aí. E foi aí que eu comecei. Na época em Curitiba existiam apenas 2 academias, né? Hoje tem muito, o jiu-jitsu cresceu muito. Na época era só Muay Thai, tinha 2 academias de jiu-jitsu. E aí eu comecei nessa época aí. E aí de lá pra cá eu nunca mais parei, né? Aí jiu-jitsu virou estilo de vida, profissão, e foi onde conheceu a esposa, a mãe dos filhos, a parceira. Isso aí, hoje a família toda, né, vive o jiu-jitsu, né? A gente não treina o jiu-jitsu, a gente vive o jiu-jitsu. Então 24 horas por dia, né, meus filhos, né, nasceram treinando jiu-jitsu, lutando jiu-jitsu. Primeira competição deles foi já com 4 anos de idade, e até hoje a família toda aí tá né, vive, respira jiu-jitsu. E você, professora, de onde veio essa vontade de usar kimono, de treinar jiu-jitsu? Foi a minha irmã, a princípio, minha irmã mais nova, que me levou. Eu não conhecia, não tinha interesse, na verdade, em qualquer esporte de luta. E ela na época falou assim, não, vamos fazer jiu-jitsu, vamos lá. Me levou para conhecer. Claro que eu adorei, achei sensacional até hoje, né? E ela, inclusive, não treina mais, a gente insiste para voltar. Acabou que ela foi a fonte de me levar e parou. E é exemplo do que eu falo todo podcast, né? É mudança de vida mesmo. Foi o que Mudança de transformou a vida. vida de vocês. Né? Sim. O professor Sebastian foi aluno do Léozinho, né? Do Léo Vieira. Hoje é o braço direito do Léo aqui no Brasil. E assim, eu estava conversando com o senhor ainda agora no carro e falando sobre o DNA, as características da Checkmate, né? Porque esse podcast é para contar o que o jiu-jitsu faz na vida das pessoas. Eu não conheço nenhuma equipe no mundo que tenha essa característica, esse DNA de mudar vidas mesmo, porque muitos dos campeões, muitos dos atletas, dos professores da Checkmate, se não vieram de comunidade, tinham uma situação de vida um pouquinho pior e a Checkmate entrou na vida deles e mudou a vida deles. Como é que o senhor enxerga isso, assim, esse DNA, essa história da Checkmate? Então, eu acho que, né, você vê já pela história do Léo, né, ele cresceu também vivendo jiu-jitsu, ele treina jiu-jitsu desde pequeno, e o jiu-jitsu mudou a vida dele, dos irmãos dele, né, mudou a minha também, mudou a dela. Então eu acho que a gente tenta retribuir isso. Então por isso a gente tem, hoje dentro da equipe, tem vários projetos sociais, né, no Brasil todo. Então a gente tem vários projetos, vários professores nossos que dão aula de graça, que ajudam justamente para tentar retribuir isso e mudar a vida das pessoas também, né? Hoje a gente tem o projeto Rising Star, que foi um projeto que o Léo iniciou nos Estados Unidos, depois a gente acabou trazendo ele para o Brasil, né? Então ele é em Curitiba. Então eu procuro, né, levar esses garotos, né, a maioria justamente de projeto, que acaba se destacando no seu estado. Aí o professor da equipe pede pra gente, ó, tem um garoto bom assim assado, pô, tem espaço pra ele, tem vaga pra ele, e a gente leva pra Curitiba pra tá,
né, treinando ele, tá mudando a vida dele, fazendo ele, né, a princípio, né, se destacar como atleta, ser campeão e no futuro como professor, né? A gente não pensa só no, digamos, no atleta, a gente tem um plano para depois que ele se aposentar como atleta também, né? Estrutura a vida do garoto, né? Não só como atleta, como ser humano, né? Transforma um ser humano, forma um ser humano, né? Sim. Porque os meninos chegam lá muito novos, né, professor? Ali a gente procura pegar os garotos em torno de 15 anos a 18 no máximo e vai trabalhando com eles já desde as primeiras faixas, né? Legal, porque a gente vê o crescimento, eu vejo hoje, para mim, referência desse projeto é o Kellyson, né? Ele é um atleta absurdo. Eu nunca vi uma técnica tão refinada, uma calma absurda aquele garoto lutando, né? Parece um faixa preta. Não é ainda pela idade, pela trajetória, mas é um fenômeno aquele garoto lutando. Aquele garoto lutando no PAN, eu fiquei abismado. O Kellyson, ele já veio muito bem também, né? Ele era aluno do tio dele, que é o Beleza, né? Que é o nosso professor, né? Lá em Pirangi. E ele tem um time muito bom de criança, entendeu? Ele já formou vários atletas até do time, né? Goteu foi aluno dele, vários outros atletas que se destacaram. Ele realmente é muito bom professor também, e o Kellyson veio muito garoto. E ele tá crescendo cada vez mais, muito, né, muito bem. Tanto que ele ficou agora um tempo nos Estados Unidos treinando também, ficou treinando com o Leozinho também. E tá numa crescente muito grande. Tenho certeza que vai ser um dos grandes nomes aí daqui a pouco na faixa preta. Muito disciplinado. E ele escuta, parecia jogo de videogame. Eu lembro o senhor falou assim: faz tal coisa, era automático. Tum. Tal coisa, tum. A disciplina, assim, a conexão com ele, o do professor Sebastião com ele, é absurdo. Não, os meninos realmente, os meninos do projeto, eles estão muito bem e eles escutam, eles fazem, né? Então eu acredito que isso aí já vem do Léo, né? O Léo sempre foi muito bom nisso aí, então eu aprendi com ele e realmente assim a gente consegue, né? Os alunos conseguem escutar e conseguem fazer ali o plano da luta, né? A estratégia que a gente bola para cada luta. Legal. Então você, professora, como é que é isso? Está vivendo isso aí junto com o professor Sebastião? Já encontrei com vocês em vários campeonatos, já nos encontramos fora do país. Como é que é isso para mãe, esposa, professora viver isso? Assim, viver A esse, gente fica. esse ambiente? Quando a gente recebe os meninos, no caso do Kellyson, o Kellyson veio, depois de 6 meses chegou o Alisson. Alisson, quando chegou no projeto, tinha 14 anos. Ele era a mesma idade do meu filho. Aí chegou, olhei pros dois assim e falei, ai não. Tipo, porque eu imagino na minha situação, né? Eu, mãe, botando os meninos pra longe, né? Quando que eu vou ver? Porque a situação de você pegar uma passagem hoje, mandar lá para Natal, ida, volta, passear, né? Então, tipo, não é fácil. Então, quando eles chegaram, a gente, tipo, eu abracei os meninos como o coração de mãe. Todos que estão lá, a gente faz na mesma proporção, né? A gente não tem nome, porque eu vou fazer para esse, não vou fazer para o outro. Então a gente abraça, a gente tem esse coração de mãe, mas a gente também é muito. Eu sou muito dura com eles, ele fala que eu sou bem dura com eles, mas isso é o que eles vão levar para a vida deles, né? Então a gente tem que tratar com amor, mas eles têm que ter essa disciplina fora de casa, porque muitos vêm para o projeto, chegam lá, não sabe cozinhar um arroz, não sabe cozinhar um feijão. Chegava lá na casa, antigamente, quando não tinha, né, a tia lá, eles tinham que aprender na marra. Então eu me colocava no lugar do meu filho, né, que a mãe faz tudo, a mãe dá comida, a mãe faz. Né? Então eles chegavam lá, ficavam, tipo, tinha que aprender na vida. Então a maioria desses a gente pegou essa parte do crescimento deles e hoje a gente vê, né, como você vê a maturidade do Kelly quando chegou era um menininho. Então, hoje a gente vê essa maturidade daquele orgulho, né? Fala, nossa, olha, né? Que atleta, que pessoa. Então, como ele, tá vindo essa geração toda. Um bocado lá, né, mestre? E a ideia não é só o jiu-jitsu, não é só eles lutarem, aprender jiu-jitsu, eles aprenderem também a dar aula, a ser professor, eles também têm que limpar a academia, eles limpam a academia, eles ajudam, eles limpam a casa que eles moram, então eles têm as obrigações deles, né? Então a gente fala, né, que é igual soldado, né, tem que acordar e arrumar sua cama. Então né, isso tudo é disciplina para a vida toda, né? Porque alguns talvez não cheguem, né, na elite ali na faixa preta, mas com certeza vai ser um bom professor,
com certeza, né, a gente vai adaptando e às vezes mudando os caminhos, né. A gente teve também um casal também que era do projeto agora, que já tá morando nos Estados Unidos, já tá dando aula, tem outros também, mas esses dois se destacaram porque foram, né, o Alex e a Agatha foram campeões mundiais esse ano na faixa marrom. Os dois, ambos ganharam a faixa preta, já estão morando nos Estados Unidos, já estão dando aula, já estão, né, se destacando. Então a ideia do projeto é esse, é os garotos, né, ficarem aí essa temporada com a gente, ir graduando, ir competindo, ir aprendendo a dar aula, aprendendo a disciplina, para lá na frente realmente ir morar fora, né, que tem um caminho muito bom lá fora para eles, né. Hoje o jiu-jitsu ele vem crescendo muito. Eu acredito que nos próximos 10 anos ele vai dar mais um boom, assim, né, esses eventos que estão, né, pagando muito dinheiro, agora apareceu no UFC, tá também, né, tá aparecendo demais, então eu acredito que isso aí vai ser muito bom pra gente que vive do jiu-jitsu, para esses garotos que querem viver do jiu-jitsu, né, para as academias que cada vez mais vem enchendo. Então acredito eu que o jiu-jitsu ele vai crescer muito ainda. E vocês estão formando profissionais, né? Sim, como o senhor falou, às vezes ele não vai ser um atleta de alto rendimento, mas ele pode ser um professor Excelente fenomenal. professor. E aí ele vai dar continuidade ao seu trabalho, ao seu legado, e lá na frente ele vai olhar para e falar, pô, se não fosse aquele projeto, de repente eu não chegaria a lugar nenhum. Na nossa equipe a gente tem vários exemplos disso, Sim. né? O Alan Fifou se tornou um amigo muito próximo, ele não é checkmate mais, ele abriu a academia dele, mas ele é prova do trabalho que o jiu-jitsu fez na vida dele, né? Ele contando a história de vida dele para mim, assim, porque o que a gente viu no filme ali do Tererê é só um pedaço do que eles viveram, né? E ele fala da gratidão dele com o Ricardinho pelo que o Ricardinho fez na vida dele. E hoje ele, como a gente estava falando, quase milhões de países, está vivendo do jiu-jitsu, sustenta a família com jiu-jitsu. E mudou a vida do cara. O cara que era do projeto social no Pavãozinho, hoje fala 3 idiomas, e a vida dele tá indo. Nesse projeto você vai ter vários, né? Alan Finfou ali. Com certeza, não. E o Ricardinho, o projeto do Ricardinho revelou muita gente, né? Mandou muita gente para fora, muita gente que hoje vive do jiu-jitsu foi, né, graças a esse projeto, né, que o projeto inclusive continua, né? Hoje o trator que toma conta, mas com certeza isso é, né, eu acho que o mais retificante mesmo do projeto é isso, é você ver, né, pessoas que de repente não tinham, né, muita condição para ir para algum lugar e hoje estão muito bem, estão vivendo do jiu-jitsu e cresceram através dessa ideia, né? E assim, isso, uma polêmica, os atletas têm que estar lá e tal, que o atleta não se alimenta de medalha, né? Que assim, não tem uma remuneração, né? Assim, o cara é campeão mundial, acho que hoje algumas categorias estão dando prêmio em dinheiro, não tenho certeza Só na agora, faixa preta. só a faixa preta. Assim, o que o senhor pensa, o que vocês pensam a respeito disso, sobre a valorização do atleta, né? Porque já tem alguns outras vertentes, principalmente no no-gi, né, que estão pagando o prêmio em dinheiro. O UFC, o BJJ Star também. Eu acho que realmente cada vez mais vai ter mais premiação, vai, mas o que eu vejo também que, né, hoje você vê muito garoto novo reivindicando já, não, só medalha, mas se você pegasse o jiu-jitsu, quando eu comecei, você não pensava nem em viver de jiu-jitsu, né? Você não tinha essa ideia de viver de jiu-jitsu. Eu larguei tudo que eu fazia para viver jiu-jitsu. Eu pensava assim, eu vou fazer o que eu gosto e vou, digamos, sobreviver, né? Hoje eu vivo muito bem só do jiu-jitsu, mas eu não tinha esse pensamento. Então eu gostava tanto de jiu-jitsu, eu amava jiu-jitsu, queria treinar jiu-jitsu, queria lutar jiu-jitsu. Hoje o pessoal, né, já começa olhando lá na frente, pô, eu posso viver de jiu-jitsu? Pô, tem faixa azul já com patrocínio, né? Tem faixa azul já recebendo dinheiro. Isso aí é nem faixa preta. Eu fui ganhar dinheiro no jiu-jitsu, primeira vez eu já era. Eu tinha pelo menos 3, 4 anos de faixa preta. Que eu ganhei um campeonato absoluto que eu ganhei acho que R$ 300. Né? Depois eu ganhei um brasileiro que valia dinheiro, foi R$ 1.500. Mas eu já era faixa preta há muito tempo. Então hoje você vê os eventos dando premiação para faixa azul, para faixa roxa, para faixa marrom. Então tá melhorando cada vez mais. Hoje o pessoal já chega no jiu-jitsu já pensando, pô, eu posso viver disso, posso ser professor, posso ser atleta. E antigamente mesmo faixa preta,
Ele lutava para fazer o nome dele. Ele não pensava em ganhar dinheiro lutando. Ele pensava em fazer o nome para um dia ganhar dinheiro dando aula e olha lá ainda, né? Para melhorar um pouquinho. Não igual hoje, né? Hoje você vê que o pessoal realmente vive muito bem do jiu-jitsu, né? Eu sou falando isso de muitos anos atrás, tá? Não, há pouco tempo. 15 anos atrás, por exemplo, estou jogando uma data aleatória, mas é mais ou menos isso. Os atletas de ponta de jiu-jitsu estavam indo para o MMA para poder sustentar. Com certeza. Eu tenho um aluno que ele tinha 2 faculdades, tinha escritório da advocacia, dava aula, largou e foi dar aula de jiu-jitsu fora. Já vive há 10 anos fora, vive muito bem do jiu-jitsu Não volta. e não se arrepende e não quer. Ele quer trabalhar com jiu-jitsu, tá feliz, tá bem. É uma coisa que você não tinha como você fazer isso há 20 anos atrás, não tinha. Você largar uma profissão para viver de jiu-jitsu, né? Eu lembro que na época, pô, a mãe dela não gostava de jiu-jitsu. A mãe dela falava, pra fazer esse negócio pra quê? Uma vez ela machucou o braço, a mãe dela falou, bem feito, quem manda Bem ficar lutando feito, esse negócio? fazer esse negócio. Então, pra que fazer isso? né, hoje ela trabalha com a gente nos campeonatos, entendeu? Ela vê que o jiu-jitsu, as pessoas já veem diferente. Antigamente elas olhavam o jiu-jitsu e falavam, pô, os caras fazem esse negócio pra ficar brigando, pra não sei o quê. Tipo, hoje Tinha uma não. péssima fama. Hoje o pessoal vê você com a orelha estourada, pô, você treina, né? Que legal, não, sabe? É diferente, né? O tratamento já é diferente. O pessoal vê o jiu-jitsu bem hoje, como realmente ele merece, né? Antigamente não era visto, era apenas uma luta e, né? Hoje a galera vê que realmente é um estilo de vida, que muda a vida das pessoas, que melhora, né? Tira de caminho ruim, bota em caminho bom. Então eu acho que é isso que é o mais bonito ali do jiu-jitsu. E não combina, né, Messi? O cara que fuma, o cara que bebe, o cara que uma rotina, uma doutrina, ele não consegue ter na vida. Não, ele tem que Ele até gostar tenta. mais do jiu-jitsu do que todas essas outras coisas. Ele até tenta, mas. O jiu-jitsu, ele vai te dar uma vida saudável, senão você não vai aguentar ficar ali no tatame. Até porque tudo bem que você treina porque gosta, por saúde, não sei o quê, mas, né, você tá ali dentro, você sempre quer treinar bem, quer evoluir, né, o jiu-jitsu é uma coisa que, né, você começa, você apanha pra caramba, depois fica bom, mas você ainda apanha um pouco. Aí depois você vai ficando velho, aí você começa a apanhar de novo. Mas a gente apanha, mas sai feliz. Né? A gente vai lá e treina, vai treinar com os garotos, o garoto te dá uma acelerada. Aí você não quer, né? Ele te obriga a treinar mais, a se alimentar melhor, né? Igual você falou, não bebe, tem uma vida saudável, por quê? Porque quer continuar treinando O bem. jiu-jitsu é um transformador, né? Então, Ele chega na vida da pessoa, ele muda aquela visão que a pessoa tem de esse é o estilo de vida que eu quero, para depois ele falar, não, esse não é o estilo de vida que eu quero, eu tenho que melhorar. A gente consegue ver fisicamente o corpo mudar, Sim. a postura, as atitudes vai mudando. Eu vi isso no meu filho, eu vi a transformação. O Gabriel começou a treinar jiu-jitsu com 7, 8 anos, passou um tempo fora, voltou a treinar, é outra postura, é outra coisa. Não, e fora a autoconfiança que ele te dá, né? A gente vê crianças que chegam lá e, né, criança retraída, e daqui a pouco já tá soltinha, já tá confiante, já tá bem, melhora na escola, melhora em tudo, melhora nas amizades, melhora em tudo. E fora que você também, você acaba se enturmando, você acaba buscando as amizades do ambiente, né? Então a gente acaba tendo, né, o pessoal que treina, o pessoal que tem uma vida saudável, acaba se juntando com o pessoal que tem vida saudável, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu está tomando o mesmo caminho do surf. O surf anos atrás era a mesma coisa. Hoje o esporte está do tamanho que está. Né? Hoje tem cara milionário vivendo de surf. Eu acho que o jiu-jitsu está indo pelo mesmo caminho. Né? Que quem ia pensar que, né, a gente teve torneio aí pagando US$ 1 milhão. Quem que pensaria isso aí, botar 20 anos atrás, você vai falar assim, não vai pagar nada, ninguém vai ganhar nada lutando jiu-jitsu. Né? Hoje em dia você vê os garotos novos já olhando e falando, caraca, um dia eu quero lutar um evento assim, né? Um dia eu posso chegar a ganhar isso aí, entendeu? Realmente é um negócio que hoje o pessoal já no início já vê que pode estar mudando a vida dele treinando jiu-jitsu. Isso é bom para as nossas academias, né? Porque cada vez mais a gente vai, né? E não precisa ser o lutador também, né? Porque o que sustenta a academia não é nem o lutador, né? É o pessoal que realmente gosta de jiu-jitsu, gosta desse estilo de vida e cuida da saúde, né?
A minoria acaba virando atleta, né? Com Mas, certeza. mestre, nesse mesmo viés, e quanto a se tornar esporte olímpico? Assim, eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que não foi benéfico para o taekwondo e nem para o judô na parte esportiva, atlética, vamos dizer assim, né? Porque o esporte olímpico ele tem que ser algo vendável, né? A Uhum. pessoa, o leigo, olhar aquilo ali e entender o que está acontecendo. Então eles começam a tirar tanta coisa do esporte que o judô hoje não é um judô praticado há tempos atrás e passou a ser mais um esporte do que uma arte marcial. Então, o jiu-jitsu, para quem não treina, o cara entender o que está acontecendo ali é meio complicado. Então, acho que, assim, minha opinião pessoal, eu não sei se seria saudável para o nosso jiu-jitsu. Eu também acho. Eu também eu não sei, e eu acho que né, o esporte, né, o esporte olímpico é o esporte amador, né? E cada vez mais o jiu-jitsu está se tornando profissional, né? Digamos que hoje um faixa azul para ser campeão mundial, ele tem que ser profissional, né? Ele tem que treinar, né, tantas horas por dia, ele tem que se alimentar direito, ele tem que fazer tudo certo, senão ele não chega. Então eu acho que o jiu-jitsu ele já tem o evento dele, já tem os eventos dele, cada vez vai crescer mais, mas realmente não vejo essa necessidade também, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu ele já é muito maior que os outros. Eu já vejo ele muito maior que o judô, muito maior que esses outros esportes, e eu acho que ele ainda vai crescer muito mais. E é um esporte nosso, né? Sim. Que eu acho que devia ter mais valor no nosso país. Ah, com A certeza, né? gente olha os países aí fora, principalmente no Oriente Médio, o valor que o jiu-jitsu tem lá. Jiu-jitsu na escola, nas Forças Armadas, junto com a mulher, tudo isso, e a gente não valoriza o que é nosso, né? Eu creio que tem melhorado muito, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê, né, o pessoal, a maioria do pessoal, acho que pelo menos dos grupos de elite da polícia treina jiu-jitsu. Eu vejo já o jiu-jitsu, tem várias escolas que estão colocando jiu-jitsu, né? A gente já tem algumas escolas, por exemplo, em Curitiba, que tem aulas de jiu-jitsu, né? Eu acho que está evoluindo cada vez mais. Acho que o pessoal, antigamente eu via que o pessoal pegava a criança sempre e queria colocar só no judô, né, para ter disciplinas que hoje você vê que as academias de jiu-jitsu que tem aulas de crianças estão cheias. Então já o pessoal já tá optando para colocar o filho dele no jiu-jitsu, né? Muitas vezes que antigamente a gente acabava botando no judô para depois levar para o jiu-jitsu. Tanto minhas crianças faziam os dois, né? Faziam o judô e o jiu-jitsu desde pequeno. Aí depois de um tempo eles acabaram ficando só no jiu-jitsu. Mas hoje eu vejo, né? O pessoal tem até a turma Baby, né? Que é 2 e 3 anos. 2 Então, aninhos. tipo, né? Demais. Cada vez mais a gente acho que tá conscientizando isso e mostrando que para a educação da criança o jiu-jitsu é muito bom e eu acho que a criança que começa pequenininha ela leva isso aí para a vida inteira. E diferente se ela vai querer ser atleta, vai querer ser carreira, ou ser professor, ou qualquer outra profissão, ela mantém o jiu-jitsu para a vida toda e ajuda ela em tudo, né? Na profissão que ela escolheu, o jiu-jitsu vai te ajudar. Dentro da minha casa eu tenho esse exemplo. O jiu-jitsu entrou na minha casa e mudou tudo dentro da minha casa. Hoje a família, minha esposa nunca vestiu um kimono, mas a casa respira jiu-jitsu 24 horas por dia, né? E a mudança no meu filho que ele fez e na minha vida é absurda. E como a senhora, como mulher, professora, para quem não sabe, a professora Letícia é multicampeã brasileira, multicampeã mundial, tem vários tipos. Você vê uma pessoa doce, dá fala mansa, fala baixinho, mas é uma hipercampeã, não é nem supercampeã. Para a senhora, como mulher, respirar esse ambiente que hoje não mais, assim, tanto, mas era um ambiente extremamente masculinizado, né? E assim, chegar naquele tatame, aquele monte de cara com a orelha estourada. Qual foi a importância do jiu-jitsu na sua vida, não só como atleta, eu digo como mulher, assim, a importância do jiu-jitsu ter entrado na vida? O princípio foi isso, que eu cheguei e falei, nossa, eu tenho que fazer isso, porque realmente se eu precisar me defender algum dia, eu não vou saber. E não tem como. O início do jiu-jitsu para mulher, ele é muito difícil. Por quê? Ele já é difícil até para o homem. Você vai lá fazer as suas aulas, você vai apanhar pra caramba, você vai ser apertado pra caramba. Então, isso para mulher, ela tem que passar essa fase. É uma superação. Uma superação você treinar, você aprender. É muito conhecimento. Né? O jiu-jitsu,
Ele é uma hora você empurra, outra hora você puxa, outra hora você abraça, outra hora você empurra. Então, tipo, o começo do jiu-jitsu pra mulher, ele é tão difícil quanto pro homem. Mas é o que eu falo, tem que passar essa fase. A gente fala encascorar, né? A gente tem que começar a encascorar. E a hora que você começa a entender isso, que você realmente muda, você muda a sua postura, você muda a sua atitude. A hora que você começa a treinar, realmente nunca teve muitas mulheres, mas eu nunca tive dificuldade com isso, porque na academia a gente sempre, né? Ele sempre treinava bem comigo, a gente brigava bastante, que eu odiava, sabe? Quando treina duro, treinou duro. Quando treina mole, treinou mole. Então, tipo, era aquilo, eu ficava brava, a gente chegava a chorar às vezes. Mas a gente entende que faz parte do processo, né? Ele tem mais conhecimento do que eu, ele me ensinava, e às vezes a gente, né, o orgulho, ele acha que sabe tudo sempre, e conforme você vai evoluindo no jiu-jitsu, você vê que você não sabe nada, que você sempre tem a aprender. Então, eu nunca tive esse problema, assim, dentro da equipe, dentro da academia, sempre chamei outras mulheres, sempre falei, não é fácil, não vai ser fácil, mas não é para ser assim. Se fosse fácil, né, tava cheio, não é, você realmente tem que superar e, claro, existe, eu vou lá treinar porque eu só vou treinar com outra mulher. Mas eu falo assim, hoje, eu tô preparada para me defender tanto de uma mulher quanto de um homem. Até às vezes ele vem brigar comigo e fala, nossa, você é grossa. Eu falo, tá vendo? Ó, quebra mesmo. Né? Tipo, porque a gente acaba ficando Sim. encascorado com isso. E numa eventual que eu realmente preciso já o jiu-jitsu numa eventualidade, provavelmente eu vou usar contra um homem, não contra uma mulher. Então, eu acho que esse pensamento de iniciar ali numa turma feminina, acho excelente, porque quebra essa barreira. Mas eu acho que depois o jiu-jitsu ele tem que ser praticado dentro da academia com todo mundo, com todos os biotipos, com grande, com menor, com pequeno. E isso, para mim, nunca foi um tabu, nunca foi, a gente nunca teve exclusão, ou, né? Ai, não pode porque é mulher, ou pequeno, ou grande, não. Então eu sempre me senti muito confortável, gostava de competir, porque acompanhava eles, então eu achava o máximo, entrava nos absolutos. Então, tipo, eu sempre achei muito legal, eu sempre fui muito competitivo, porque eu achava que o jiu-jitsu era aquilo, a gente treinava para ir onde? Vai lá no campeonato para você conseguir ganhar de alguém e falar, nossa, ó, ganhei, sou boa, funciona, entendeu? Então esse que eu quero o sentimento, né? Igual ele fala, a gente não ia pra, vou pensar que eu vou ganhar dinheiro. Não, a gente ia porque queria fazer o negócio funcionar, ganhar, tipo, nossa, olha, né? Ai, sou boa, né? E no outro campeonato ela tomava um pau, falava, nossa, tem que melhorar, preciso melhorar. Então esse foi a minha visão de jiu-jitsu, o encascoramento ali para realmente você estar preparado. E ele muda, né? Ele muda a postura da gente em todo. O importante também é procurar uma academia séria, né? Séria. Eu Ter falo. sua ética, Eu falo disciplinar. Com sempre, eu certeza. acho que, né, hoje a minha família, ela treina, né, minha filha tem 15 anos, minha filha treina desde que ela tinha 2, 3 aninhos, ela tá vendendo. Então, a nossa academia sempre foi uma academia familiar, né, então, porque sempre meus filhos estavam lá, então eu jamais iria permitir alguma coisa dentro da minha academia, onde meus filhos frequentam. Então, eu acho que quando você vai procurar uma academia, uma mulher, ou vai procurar uma para os seus filhos, ou até mesmo homem, aqui eu traria minha família para esse ambiente? Traria. Então aqui eu posso treinar. Eu vim aqui, vi, não é legal. Não vá. Não vá porque uma hora vai dar errado, né? Então eu acho que as pessoas têm que procurar isso. Vai, faz uma aula experimental, sente a mente, vê se gosta, vê metodologia, vê o histórico, que eu acho muito importante. Esse histórico, né? De hoje em dia é muito fácil, tem rede social, tem tudo, então eu acho que é aí que tem que começar. Você vai, leva o seu filho, vai você fazer uma aula e vá. A gente fala que a gente, quando tá no jiu-jitsu, né, a gente senta, a pessoa começa a conversar com você, você já fez jiu-jitsu? Vamos lá, vai fazer uma aula. A gente fica aquela pessoa que todo lugar que vai quer levar para dentro da academia, mas é que depois que a pessoa tá lá dentro, ela fala: Nossa, por que eu não comecei antes? Que bom que eu vim. Que bom que eu vim. É essa a sensação. Eu falo isso. Às vezes eu chegava do trabalho cansado, eu trabalhava a 140 quilômetros daqui de Cabo Frio, né? Eu ia e voltava todo dia. E eu chegava em casa cansado, não queria ir treinar. Eu falei, não, eu vou. Aí ia. Quando acabava o treino, eu falava, pô, graças a Deus que eu vim. E hoje acontece um episódio parecido. Chego cansado do trabalho, estressado, aí vai treinar, pai? Eu falei, pô, Gabriel, acho que eu não vou não. Não, pai, vai sim, que bom, tá aqui, vambora. E quando eu vou, eu volto, mas, cara, que bom que eu fui. Uma coisa que eu vejo que eu acho que
né, mais ou menos 30 anos aí que a gente tem, né, nessa academia e esse negócio de, né, dando aula de jiu-jitsu e vivendo o jiu-jitsu, eu aprendi muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então, antigamente, a gente tinha aquela mentalidade ali, eu devo ter perdido uns 5 mil alunos, né? Por aquele negócio de o cara chegar na academia, não, vai treinar com todo mundo ali, tem que ser cascudo, senão, né? Senão já não vai aguentar e muita gente vai desistir. É o que eu falo, hoje em dia, nossas academias, elas têm aula só para faixa branca, né? Aula de iniciante, aula fundamental. A gente tem aula só para menina, aula só para criança, separada em idades também. Né? Então a gente procura trabalhar o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí depois o juvenil já vai junto com os adultos. Mas tudo separado por quê, né? Porque realmente, como ela falou, aquele inicial é muito difícil. Então, aquele inicial, eu acho que a pessoa tem que ter atenção exclusiva, digamos, do professor, digamos, uma turma só para ela, só entre as pessoas, né, mais ou menos da mesma faixa, do mesmo, fazendo ali, tendo uma atenção boa para quebrar aquele início, né? Porque o faixa branca ele chega ali, às vezes ele não conhece ninguém, ele não tem amigo, aí daqui a pouco ele olha os graduados lá, se pega esses faixa azul juvenil, os caras dão mortal, pirueta, cambalhota, gira, aí o cara olha aquilo ali, eu vou fazer isso? Não, isso eu não consigo fazer. Não, eu vou fazer natação, vou fazer musculação, que é mais fácil. Isso aqui é muito difícil. O cara chega, você chega numa academia, você nunca fez. Aí olha o garoto dando berimbolo, indo pras costas, dando cambalhota. Aí você fala, não, isso aí eu não vou conseguir fazer nunca, vou fazer outra coisa. Então, né, a gente às vezes perdia muito aluno em potencial por causa disso. Agora, quando você separa e ensina, né, o básico, ensina direitinho pro cara entender o que é o jiu-jitsu, esse cara treinou ali 6 meses, 1 ano, chegou depois na faixa azul, esse cara nunca mais vai parar, ele vai levar pra vida inteira. Ou a menina, a moça começou ali, no começo também a menina toda delicadinha, aí ela, né, se você botar com tudo, ela vai ficar assustada. Fala, caraca, aqui não, os caras vão me bater, eu vou apanhar, vou pagar pra apanhar. Não, você mostra pra ela o que é o jiu-jitsu, ela vai entender que funciona, vai entender que ela não precisa fazer força, e aí ela vai se apaixonar pelo jiu-jitsu e não para nunca mais. Eu tenho uma faixa preta lá, que a gente apelidou ela de Barbie. E quando ela chegou, né, a gente falou assim, não vai durar, não dura 2 semanas, não dura 1 mês. Hoje ela é faixa preta, casca grossa, braba pra caramba. O marido também treina com a gente, policial, ela até agora tá grávida, mas é casca grossa, sai na mão, sai na porrada, treina com todo mundo. Treina com os pesadão, pega as costas, finaliza, muito boa, entendeu? E chegou, né, era toda unha grande, né, toda delicadinha, entendeu? E ficou. E ficou. Por isso que eu falo, o jiu-jitsu realmente é para todo mundo que quer, que gosta. Só que para a pessoa gostar, ela tem que entender. E para entender, ela vai ter que treinar pelo menos 1, 2 meses ali. Então esse início é muito importante. Então nesse início a gente tem que acolher bem, porque quando você busca uma academia, busca um lugar para se treinar, você busca um lugar para ser bem acolhido, né? Um lugar que você se sinta bem, um lugar que você possa levar a tua família. Então esse é hoje o intuito da academia. A academia tem que te receber bem, porque aí a pessoa vai se apaixonar pelo jiu-jitsu e não vai parar nunca mais. Eu acho que a academia acaba sendo a extensão da nossa casa, né? Sim. Porque assim, eu não conheço hoje, eu não lembro de ter um amigo que não vista kimono. Não faço isso. Né? E as isso pessoas mesmo. que frequentam a minha casa, juntar uma galera em casa para ver o Mundial pela televisão. E os que não vestem, a gente leva pra academia, né? Começa a vestir. Fala, gente pô, fala- você tem que treinar. Ou a gente fala tanto que o cara fala, "Pô, Não, vocês vou vão experimentar, vou Vamos lá. experimentar. Aham. Eu sei que eu não vou gostar, mas eu vou fazer uma aula. Daqui a pouco, pô, por que eu não comecei lá." antes? É isso. É isso. E, mestre, e assim, você é uma referência, pelo menos para mim, tá? Que estou na Checkmate há 5 anos e acompanho os atletas, não só da Checkmate, competição em geral, porque meu filho ele quer viver no jiu-jitsu, né? Ele é competidor, então a gente sempre se encontra. Eu estou sempre vendo o trabalho do senhor ali. E assim, como é que o senhor enxerga hoje a parte competitiva? Assim, o que um garoto desse precisa ter de diferencial ou precisa entender que para ser um atleta profissional, para chegar na elite da competição? Disciplina. Entendeu? Eu acho que o primeiro é disciplina. Depois, é claro, um bom professor, né? Uma boa equipe.
que te dê esse caminho. Mas você tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, entendeu? Eu falo que quando o cara não tem disciplina, o cara não chega. Ele pode até chegar, né, na primeira, segunda faixa, mas cada vez vai afunilando mais. E aí, na preta, não chega. Então, realmente tem que ser disciplinado e tem que querer muito. Porque hoje em dia eu acho, às vezes o cara fala assim que você vai perder muita coisa para ser atleta. Eu acho que não, eu acho que você não perde nada, eu acho que você ganha. Você fazendo o que você gosta. Porque realmente você tem que gostar de jiu-jitsu. Se você não gostar de jiu-jitsu, você não vai ser o campeão. Para ser o campeão, você tem que gostar, e se você gosta, você ser disciplinado, vai te levar onde você quer. Porque ele vai te levar para viajar, para lutar, para fazer aquilo que você gosta. Você vai conhecer um monte de lugar, você vai, né, vai ser campeão, porque o ser campeão, ele é muito bom, mas o perder ele é muito ruim, né? E para ser o campeão você tem que perder. Então muitas vezes você perde. Eu vejo muito isso nos garotos que chegam. Aí o cara chegou, dificilmente o cara chega já ganhando. O cara chegou, aí o cara perde, daqui a pouco ele, opa, ganha um, ganha outro, pega, né? Aí daqui a pouco começa a ganhar. Aí o cara chega, por isso que você vê, o cara foi campeão mundial, você vê o cara chorando pra caramba, porque não foi fácil. Não é fácil chegar ali e ser campeão. Pra ganhar ali, você perdeu pra caramba. E acho que o que molda você não é a vitória, é a derrota. Porque você tem que perder e voltar. Você tem que perder e voltar. Você perdeu, aí no outro dia não adianta você ficar, perdi, ficar em casa. Você tem que voltar e treinar mais, né? E aí você chega. Então essa disciplina de treinar quando você não quer, quando você não tá com vontade. Não tô com vontade de treinar hoje, tem que treinar igual, né? Eu vejo muito isso. A gente tem, né? A gente tem alguns atletas com deficiência, né? Até luta para jiu-jitsu, tem um aluno que luta para jiu-jitsu, com faixa marrom, né? E aí muitas vezes eu uso de exemplo, entendeu? O garoto só anda de muleta, ele vai lá e treina, ele corre de muleta no tatame, ele faz tudo. Aí às vezes o cara tá reclamando, tô com dor no pé, tô com dor no joelho. Eu falei, cara, o cara tá aí treinando todo dia, né? Então eu acho que é isso aí, é treinar quando você não quer, quando você não tá com vontade, você ter essa disciplina para treinar e fazer o que tem que ser feito, né? Porque às vezes o cara quer comer besteira, mas não pode. Tá na véspera da competição, o cara tem um peso para bater, né? Não é, pô, eu lutava de pluma, né? Até 64 quilos. Eu passava fome a vida inteira. Por isso que hoje eu já sou mais pesado. Mas entendeu? Você tem que ter disciplina para isso. Porque senão você. Já aconteceu comigo. Chegar na véspera, eu já tava no peso, aí chegou em cima da competição, era só pra esperar mais 2 dias. Não, hoje eu vou comer, daí amanhã eu perco de volta. E depois sofria pra bater o peso. Sabe? Então, desnecessário. A disciplina, eu acredito hoje que é a parte mais importante. Entendeu? Você tem que ser disciplinado, porque aí o jiu-jitsu você vai treinar, claro, alguns, né, você fala assim, esse garoto tem talento, esse garoto tem dom, mas a disciplina e o esforço supera o talento, supera o dom. Agora, claro, se o cara tem talento, tem disciplina e é esforçado, aí não tem como segurar, né? Não tem jeito, é uma mistura explosiva. Né? Aí é difícil segurar. Mas normalmente quem tem muito talento não tem muita disciplina, porque ele chega só no talento, só que aí o cara esforçado vai colando e passa. Vai ficando para trás, né? E a expansão da nossa equipe, mestre, a Checkmate, os caminhos que a Checkmate está tomando. Uma academia fundada por 3 irmãos que eram filhos de porteiro, não tinham nenhum tipo de apadrinhamento. Eles são naturais aqui da região de São Vicente, São Vicente de lá de Araruama. São Vicente? Eu não lembro agora. É um bairro distante da cidade de Araruama. E aí você escuta a história dos 3, vê tudo que o Léo conquistou, tudo que o Ricardinho conquistou, a luta lá atrás de vocês, o senhor falou para mim que conheceu na Brasa, treinar junto na Brasa, e o tamanho que a Checkmate está tomando hoje. Hoje nós temos referências absurdas. Jansen Gomes, o Nenego, foi bicampeão mundial agora na faixa preta. Nós temos um garoto aqui de Saquarema que está chegando forte na faixa preta, que é o Matheus Paulo, que é de marrom, que é o que a gente chama de diesel. A gente tem o Kellyson. A gente tem tantos outros irmãos Nagai. Nós temos o Matheus Gabriel. O Bochecha, que é a referência máxima.
né? Referência máxima para mim no jiu-jitsu, o Bochecha. Os caminhos que a nossa equipe está tomando, porque hoje, qualquer lugar do mundo, só encontra uma checkmate, né? E mantém o mesmo padrão de ensino, de qualidade, porque eu treinei na Checkmate, eu treinei nos Estados Unidos, treinei na Checkmate em São Paulo com o mestre Lute, inclusive um abraço para o meu amigo Lute, dentro da melhor qualidade. A gente treina aqui em Cabo Frio, vou no Baixinho em Búzios, vamos em Saquarema no Vitor, e a academia ela se mantém num nível de rendimento absurdo. Então, eu acho que, cara, tudo vem do Léo, né, cara? Porque né, como eu segui Léo, Ricardo, Leandro, a gente sempre seguiu o Léo, entendeu? E o Léo, né, é digamos, o mais antigo, né, o primeiro que começou a treinar. Eu posso dizer que ele é meu irmão também, entendeu? Eu considero ele até, né, como um irmão mesmo. Não digo um pai porque ele tem a mesma idade que eu, né? Mas ele é meu irmão e eu vejo que, né, o jiu-jitsu hoje que eu passo é o jiu-jitsu, né, que eu aprendi com ele, é a estratégia, né, a gente usa a mesma, os fundamentos, né, a ideia, a maneira que a gente treina, né, então eu acho que ele sempre foi um cara muito à frente, né, sempre, às vezes até, né, eu falo que, porque as ideias, a maioria são dele, é tudo ideia dele, e eu sou o que vai lá e tenta botar em prática. Mas ele sempre tem, às vezes, muitas vezes ele fala alguma coisa, eu falo, pô, mas isso aí não vai dar certo. Daqui a pouco eu vejo o pessoal tá fazendo aquilo que ele falou lá atrás, né? Que ele já tinha a ideia lá atrás. Eu vejo isso até com técnica, com posição. Você olha umas lutas antigas dele que ele faz posições que hoje o pessoal fala que inventou, que tá inventando agora. Pô, inventei isso aqui, fiz isso aqui, ele já fazia 20 anos atrás. Tá? Então eu acho que ele sempre foi muito à frente, tanto nas ideias quanto no jiu-jitsu dele, sabe? Então, né, você vê que ele foi um que deixou de, né, que sempre começou a lutar, ele lutava só por dinheiro, por bolsa já, ele deixou lá atrás, né, ele decidiu não lutar por medalha, como você fala, né, que muita gente, né, reclama de lutar por medalha, ele lá atrás já falou assim, pô, eu não vou lutar só por medalha, ele lutava só quando ele recebia premiação em dinheiro, né? Então muita coisa ele já via esse crescimento do jiu-jitsu lá atrás, né, coisas que eu não via, eu não acreditava que fosse crescer tanto, não acreditava que fosse evoluir tanto, e dentro da equipe também, muita coisa ele, né, do crescimento é por causa dele, né? São as ideias que ele vem, né? A gente conversa muito, né? Ele, Ricardo, eu tenho muito contato com ele, com o Ricardinho, e muitas coisas que a gente faz. Então, como eu falo, a maioria são ideias dele, que a gente vai colocando em prática, a gente tenta primeiro colocar em prática no Brasil, né? As coisas funcionando aqui e vai indo para os outros lugares. Isso, né? Crescendo muito, a molecada tá absurda. E o senhor falou, 20 anos atrás, o Léo já fazia coisa que o pessoal vem fazer agora. E era um jiu-jitsu tão polido, tão acrobático, que você fala, como é que esse cara faz isso? Né? E quantos anos demorou para replicar o que ele fazia lá atrás, né? Isso aí. Mas é isso, mestre. Agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, pela visita à nossa academia em Cabo Frio, por ter aberto as portas da Checkmate para gente e por me dar essa oportunidade de contar um pouco mais da história de vocês, de conhecer melhor a professora Letícia, que eu só conhecia de oi, tchau nos campeonatos, absorver um pouco da sabedoria de vocês e dizer que esse podcast é uma ferramenta do jiu-jitsu, é uma ferramenta para o jiu-jitsu e nada mais do que contar histórias como a de vocês. Pessoas que se conheceram dentro do tatame, criaram família, hoje vivem do jiu-jitsu, mostrar que é possível, como foi possível para o Kellyson, como foi possível de outros atletas que a gente fala aqui, hoje se viver do jiu-jitsu, né? Porque antigamente a gente não pensava isso, o mesmo falou que não pensava isso, e as pessoas no Brasil não dão tanto valor para o atleta, né? E aqui a gente mostra essas histórias, e de repente alguém está em casa, às vezes está sofrendo uma depressão, ou está triste, ou desistiu. Eu não quero treinar mais jiu-jitsu, porque está aqui a palavra de pessoas que vivem o jiu-jitsu, não só mas vivem o jiu-jitsu, e mostrar que o processo é esse mesmo, é lento, é doloroso, você vai doer, você vai querer parar, mas é possível, né?
Então, mestre, como de costume, eu vou deixar a palavra aberta para vocês falarem o que vocês acharem, o que vocês quiserem. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa, ou se a gente tomou um caminho diferente, a câmera fica aberta para vocês falarem sobre o que vocês quiserem. Beleza, primeiramente agradecer você, gostei muito pelo passeio, por tudo aqui. Eu gostaria de convidar os professores, todos os nossos professores, né, e o pessoal, né, da região também, dia 14 de dezembro, né, a gente vai estar inaugurando a HQ Brasil, tá? O Leozinho vai estar aqui no Brasil inaugurando a nossa academia, tá? Então é a matriz do Brasil em Curitiba. Então é um projeto que a gente já vem fazendo, o Léo, há alguns anos, né? Faz 3 anos que a gente está fazendo e agora ele, né? A nossa academia está pronta, né? Vai ser a nossa escola aqui no Brasil e estão todos convidados, né? Todos os nossos professores, o pessoal de Curitiba e região quiser conhecer, o pessoal de fora, vai ser um espetáculo, vai ser um show, vai ter seminário do Léo o dia todo, domingo o dia todo, sábado a gente quer ver se der tempo, a gente vai fazer alguma coisa para os professores, então vem muita coisa nova por aí, vamos manter contato, que o Léo tá com várias coisas novas aí para trazer também, né, ele já tá com um programa aí para trazer para professores, para então vai ter várias coisas novas aí dentro da equipe e a ideia é continuar crescendo, continuar evoluindo, sempre, né, priorizando os nossos alunos, atletas e professores. E você, professora? Eu vou. Aquela velha conversa, né? O pessoal que tá parado aí, vamos botar a mão lá na consciência e falar, poxa, não é fácil. Eu acho que o voltar para academia, ele é pior do que o iniciar lá atrás, porque você já tem o conhecimento, quando você volta, você quer colocar aquilo em prática e ele não funciona, porque você está parado. É normal, né? É uma coisa absurda quando a gente volta e fala, meu Deus, por que que eu fiquei parado? Por que que, né? Mas convidar essas pessoas a retornarem, né, ao jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é um transformador na vida de todo mundo, seja para o atleta, seja para a criança, seja para o pai, seja para a mãe, né? Muitos vivem o jiu-jitsu fora, né, levam os filhos, ou tá lá acompanhando o marido, ou acompanha a esposa, né? E às vezes essa pessoa não vai treinar, mas ela vive o jiu-jitsu, né? Foi aquilo que a gente falou, a gente tem os amigos, a maioria dos nossos melhores amigos são os amigos de dentro do tatame, né? Vai juntar no churrasco, junta para falar de jiu-jitsu. Então, viver o jiu-jitsu, viver essa experiência, eu acho que é transformador na vida de cada um. Quem não conhece, procura uma academia, vai lá, vai fazer uma aula, vai lá conhecer, não vai fazer uma aula, vai lá dar uma olhada. Você vai olhar, vai falar, nossa, não vou fazer isso porque é muito estranho, né? Aquela pessoa que vai olhar assim e falar, bota o kimono, faz uma aula que não vai se arrepender. É isso, gente. Mais uma história bonita de contar, mais uma história que o jiu-jitsu transformou a vida deles hoje é jiu-jitsu, sustentados pelo jiu-jitsu, criando os filhos dentro do tatame, salvando vidas, dando oportunidades. Então é mais uma história bonita que eu só tenho a agradecer a honra de ter feito 2 seminários com vocês. Um na academia, na sexta-feira, e hoje isso aqui foi uma aula, um seminário de como é importante se profissionalizar, como é importante ter uma academia correta e como lidar com as dificuldades do jiu-jitsu. Então, professor, obrigado. Pô, eu que agradeço aí, muito obrigado. Uma honra conhecer a senhora melhor. E é isso, gente. Mais um episódio. Espero que qualquer coisa que foi falada aqui, se mudou a vida de alguém, se encaminhou alguém, ou se mostrou que tem um outro caminho, já valeu a pena. Tá bom? Obrigado.